Amados, graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós estaremos lendo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 29, versículos de 28 a 31, quando estaremos falando sobre Jacó casa com Raquel. Vamos ler? Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. Queridos, aqui a gente está vendo o esforço de Jacó, para que ele pudesse obter a sua esposa, a sua amada, aquela que ele queria realmente, que era Raquel. A partir da hora que terminou a semana de Leia, né, ele procurou o sogro e ele entregou Raquel por mulher a Jacó. Ele entregou sua filha mais nova, Raquel, para ser a esposa de Jacó, para realmente, unir, casar-se com ela. E ainda deu Bila também, por serva a Raquel, para que pudesse estar ali assessorando e servindo a Raquel daquele momento em diante. E Jacó, então, esteve com Raquel e ele a amou demais. Ele amava ela tanto que ele, estava disposto. Ele cumpriu mais 7 anos de serviço por ela. Ele estava disposto a cumprir aquele tempo. Aquele tempo, para ele, era como se não fosse nada. 14 anos ele serviu pela mesma mulher, Raquel. Ele já tinha servido 7 anos, mas não recebeu Raquel por esposa. Recebeu foi Leia. Agora ele já estava com Raquel e estava cumprindo mais 7 anos de serviço ali para cumprir a sua palavra que ele deu ao sogro, que poderia, o sogro propôs que só entregava Raquel se ele servisse mais 7 anos, e ele aceitou a proposta. Então ele estava servindo mais 7 anos, dando um total, meus queridos, de 14 anos pela mesma mulher. É gostar muito, é muito esforço e muita boa vontade. Mas aconteceu também um fato interessante de que o Senhor viu que Leia estava sendo aborrecida, desprezada, e Leia não tinha tido filhos ainda. A madre estava fechada. Leia estava estéril. Então, o que Deus fez? Quando ele viu que Leia estava sendo deixada de lado, estava sendo desprezada, estava sendo aborrecida, Deus então abre a madre de Leia e Leia começa a dar filhos para Jacó. Queridos, e Raquel? Raquel também era estéril e continuou estéril até então. Então a gente vê aí o que Deus também não agrada. Apesar de que somos seres humanos, seres sensíveis, mas o Senhor também olha todos os detalhes na nossa conduta, Leia estava sendo desprezada, estava sendo deixada de lado. Foi o pai que fez aquilo, não foi a própria Leia que escolheu aquele destino dela também, foi o pai. Então, com isso, a Leia, estava sendo prejudicada. Porque ali também ela casou com Jacó, mas não foi ela, não foi escolha dela, foi escolha do pai, foi imposição do pai, foi a cultura, dizer que na terra não se fazia isso, dar a mais nova antes da mais velha. Então foi algo também que ela não escolheu. Mas ela estava sendo prejudicada porque ela estava sendo abandonada, desprezada, aborrecida, desagradável. E Deus, então, na justiça dele, porque o Senhor é juiz e é justo, ele abriu a madre de Leia para que ela pudesse dar filhos para Jacó. E como também a irmã era estéril, a irmã Raquel continuou, por enquanto, estéril também. Até então,
Queridos, a gente neste mundo é muito difícil, mas a gente tem que saber nos conduzir em todos os detalhes, né? Em todos os detalhes nós devemos ter uma conduta agradável ao Senhor. São coisas que aconteceram que não estava na vontade de nenhuma delas. Também não era isso que Raquel queria. Raquel também não queria ser competidora da sua irmã, né? Estar competindo com a sua irmã, mas estava ali uma situação totalmente fora dos padrões que cada um queria. Jacó não queria isso, Raquel também não queria, e nem a própria Léia, certamente, porque não se diz aqui que ela fez nenhum esforço para ficar com Jacó, mas foi imposição do pai. Ele certamente não era um homem temente a Deus. Ele obedecia à cultura e não os princípios que agradavam a Deus. Abraão, sim, era um homem, a Bíblia fala, né, que ele era um homem temente ao Senhor. E um homem que andou agradando a Deus e passou os ensinamentos certos e corretos para a sua prole, para os seus filhos. Ele ensinava aquilo que agradava a Deus, aquilo que era certo e correto. Veja tanto que Isaac tomou só uma mulher. Então, queridos, a gente deve, né, ter a conduta que agrada a Deus. Foi isso que Abraão passou para os seus. Mas aqui estava um homem, Labão, vivendo em outras terras, numa outra cultura, num outro costume, um costume pagão, totalmente pagão, fora dos princípios de Deus, obedecendo à cultura e não aquilo que agradava a Deus. Vamos viver de forma que agrada o Senhor, porque é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele veio ao mundo para realmente nos dar ensinamentos excepcionais, ensinamentos excelentes que está na palavra de Deus, no Novo Testamento. Quando Jesus andou neste mundo, ele nos ensinou a forma correta de viver e deixou também escrito para nós através dos apóstolos, através daqueles que andaram com ele, muita coisa excelente para o casamento, para a vida cotidiana, para a vida de jovem, de adulto, até mesmo de criança, né? Obedecendo aos pais e fazendo aquilo que agrada a Deus. Vamos procurar ler a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Jesus veio para nos ensinar. E foi por isso que ele derramou o precioso sangue na cruz do Calvário, para nos perdoar, nos purificar e nos levar para o céu eternamente com ele, quando passarmos desta vida para a eternidade, desde que nós o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e andemos no seu caminho e ouvimos a sua palavra e colocamos ela em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então vamos, queridos, ler a palavra e ouvir a voz do Espírito Santo que habita dentro de nós para uma conduta certa e correta diante de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor.